Vamos então fechando os nossos olhos e agradecendo sempre a Jesus, nosso Mestre Maior, nosso irmão querido, que nos acompanha, que acompanha toda essa terra, para que ela siga no caminho que está previsto. Mas hoje a humanidade traz o coração mais sofrido. Essa guerra, esse conflito que está acontecendo lá em Israel, que está ceifando tantas vidas, distribuindo ainda tanta maldade, em razão das pessoas que lá estão. Essas pessoas que estão promovendo essa guerra ainda não terem a consciência do mal que estão fazendo. Elas precisam ser ajudadas a crescerem, ajudadas a perceberem que o destino delas é um destino igual ao destino de qualquer outra pessoa. Se há uma condenação a todos nós, se podemos falar assim, é que estamos condenados a sermos felizes, de virmos a ser todos nós, sem exceção, espíritos puros, lá na frente. Aqueles que estão equivocados, dessa forma tão dura, nos dias de hoje, também despertarão. E nós vamos ver naquilo que falarmos hoje. São irmãos que se assemelham a sementes que têm a capacidade de produzir tanto, de alimentar a fome de tantos, mas que ainda estão adormecidas, paralisadas, paradas. Precisam então, todas elas, ser ajudadas para que despertem e venham a ser, no futuro, espíritos puros. Com certeza. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Flávia Paparelli, pessoal que está chegando aí, né? Vamos hoje começar a falar de lições que Jesus nos deixou e que as pessoas às vezes não compreendem ou têm dúvida. Será que é Jesus que mandou essa mensagem? Nós, os espíritas, conhecendo, entendendo a mediunidade, entendendo as mensagens que vêm e que vêm com tanto amor, que tem que passar pelo crivo, é natural, né? Não podemos aceitar qualquer comunicação, não. É o crivo. E para entendermos a qualidade da mensagem que vem, é aquilo que Jesus fala, se reportando à qualidade do fruto, para dizer que tipo de árvore que está fornecendo. Então, quando nós recebemos mensagens maravilhosas, que nós vamos ver hoje, comentando muito rapidamente, porque era um pouco extensa, vamos ver que não resta dúvida que a qualidade dessa mensagem veio de Jesus. Tá? Então, nós vamos começar dizendo que é preciso a gente, todos nós, aprendermos a viver Jesus na atualidade, viver nesses dias de hoje. E as próximas lives nós vamos falar sobre várias passagens de Jesus durante os 3 anos em que ele esteve distribuindo a Boa Nova, o Evangelho, né? Jesus, aos 30 anos de idade, ele que nasceu em Belém, na Judéia, mas que viveu em Nazaré, que agora é a parte alta, Galileia, ele se desloca a uma cidade chamada Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galileia. Cafarnaum ficava bem juntinho, às margens mesmo do mar da Galileia. E o mar da Galileia é um local pequeno, uma área pequena. Ele é conhecido como Mar da Galileia, Lago Tiberíades, Lago Genezaré e Lago Kinneret. E a área dele, só para ilustração, a área do Mar da Galileia, que é um lago, tá?
é uma área de 166 quilômetros quadrados. Ou seja, o Mar da Galileia, vamos fazer uma comparação com aquilo que conhecemos aqui no Brasil, o Mar da Galileia corresponde a 40% da Baía da Guanabara. Só isso, para ver como ele é pequeno, né? Ou nós paulistas, o Mar da Galileia é apenas 100 lagos do Ibirapuera. Nada mais que isso, então é bem pequeno. Cafarnaum era um local até privilegiado, muito embora pertencesse a uma região pobre. Por ali passava a Via Maris, ou a Estrada do Mar. Era uma rota comercial que ligava, né, o Egito, que fica a sudoeste de Israel, ligava até a Síria, que fica a nordeste de Israel, e ia até a cidade de Damasco. Também passava pelo Líbano e cruzava à esquerda e entrava na Anatólia, região da Anatólia. Passava também em Cesareia Marítima, ali também em Israel, que fica às margens do Mar Mediterrâneo, e entrava, como eu disse, na Anatólia. O que é Anatólia? Anatólia é o que se conhecia na época como Ásia Menor. Hoje conhecemos como Turquia. E Anatólia por quê? É Turquia hoje, mas era conhecida como Anatólia. Anatólia, portanto, ficava, ou Turquia, ficava a leste da Grécia. Então a Grécia, olhando a região da Turquia, que na época Anatólia, via lá nascer o sol, porque estava a leste, né? Nós aqui no Brasil vemos o sol nascer do Oceano Atlântico, para cá. Então Anatólia era conhecida, né? A Turquia na época, do grego anatolê, que significa erguer, nascer o sol. Era a região onde nascia o sol. Portanto, Anatólia é o local onde o sol nasce. Em Cafarnaum ficava a coletoria de impostos, onde trabalhava Levi, que depois vem a ser conhecido como Mateus. Naquela época, os deslocamentos, as pessoas se deslocando, não era coisa assim tão comum, porque havia riscos, sim, até de emboscadas, porque a região dominada pelo Império Romano sofria ataques, por exemplo, do partido dos Zelotes, aquele partido ao qual pertenceu Judas Iscariotes. Então as pessoas permaneciam muito mais na sua própria região, não se deslocavam. A exceção, por exemplo, na época da Páscoa dos judeus, quando eles se deslocavam até Jerusalém. Isso é tradição para eles. Então as caravanas comerciais que passavam ali por Cafarnaum é que faziam com que os feitos de Jesus, aquilo que Jesus fazia ali em Cafarnaum, o que ele falava, as curas, começassem a percorrer outros locais. Por isso que Jesus começa a ficar conhecido em várias regiões, além da própria Cafarnaum. Quando Jesus chega a Cafarnaum para começar a distribuição da Boa Nova, ele é convidado por Pedro, que foi o primeiro discípulo, ele e André, a serem convidados a acompanhar o Mestre. E Pedro convida Jesus a morar na sua própria casa, ou a casa de Pedro, da sogra de Pedro. Então Jesus é acolhido nesse comecinho do Evangelho, da distribuição do Evangelho, é acolhido pela sogra de Pedro, tá? Então, vamos à história. Vamos voltar 2000 anos. Aquele local, a casa de Pedro, viria a ser uma grande escola abençoada, onde aconteceriam muitas e muitas reuniões maravilhosas com a presença de Jesus, né? Vários ensinamentos naquela casa serão abordados em próximas lives, né? Ensinamentos ali dentro da casa de Pedro, hein? E em todos os locais, que ficariam gravados na memória de todos, e que ficariam também gravados
na memória dos séculos, né, dos tempos. Vamos pensar. As pessoas que imaginam que Jesus tenha falado ou feito apenas aquilo que se encontra registrado nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O que Jesus falou, o que Jesus fez, está lá no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Então, vamos raciocinar um pouquinho? Pensem comigo. Aconteceram, nessa época, Jesus distribuindo a Boa Nova, o Evangelho, aconteceram 3 anos de ininterrupto e riquíssimo trabalho de Jesus. Ou seja, aproximadamente 1.100 dias. Jesus ali distribuindo, curando, auxiliando. Eram sermões, parábolas, curas, conversas em reuniões, como por exemplo na casa de Pedro. É um trabalho de Jesus, foi um trabalho de Jesus, que não teve férias. Jesus nunca emendou feriado. Então, não parava, sempre ensinando, sempre curando, sempre tudo, a reunião o tempo todo. E esse Novo Testamento que está ali, quem quiser ver, procure aí uma Bíblia que você tenha. O Evangelho de Mateus tem 29 páginas. Dependendo da tradução, da gráfica, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. 29 páginas. Marcos, o Evangelho de Marcos, 47 páginas. O Evangelho de Lucas, 76 páginas. E o Evangelho de João, é aquele mais volumoso, tinha 99 páginas. E ainda um evangelho com outro ainda repetem às vezes a mesma passagem, tá? Ou seja, cada página, fazendo a conta, estaria reservada, em média, né, a relatar em média, aproximadamente, cada página, aproximadamente 18 dias das atividades de Jesus. Uma página para relatar o que Jesus fez em 18 dias, em média, né? Ou aproximadamente 3 linhas por dia de atividade de Jesus. É muito pouco, é nada, porque Jesus fez muito mais. Então, como relatar um dia de Jesus distribuindo o sermão, a cura, os ensinamentos, ser colocado em 3 dias, em 3 linhas, perdão, um dia? É muito pouco, né? É nada. Então dá para imaginar o quanto não foi relatado da passagem de Jesus na terra. Não foi relatado, foi muito pouco. O próprio João, o discípulo João, ele narrou essa situação. Procurem depois Evangelho de João, capítulo 21, versículos 24 e 25. Olha o que João relatou. Ele falava dele um pouquinho, mas depois falava de Jesus. Este é o discípulo que dá testemunho, ele, João, testemunho a respeito destas coisas, né? E que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí ele completa: há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui é uma adaptação, livros, não tinha livro na época, né? Então, não caberia em toda a terra tudo aquilo que seria escrito a respeito das passagens de Jesus, né? Então, imaginemos o quanto está arquivado na memória do tempo. É que a espiritualidade conhece e que nos relata através da mediunidade. Eles acessam o arquivo do tempo e relatam através da mediunidade para que nós possamos receber. E agora, a mensagem é de Jesus? É aquilo que sempre falamos. É pelo fruto que se conhece a árvore, tá? Então, eu particularmente analiso essas histórias
relatadas através da mediunidade, trazidas através da mediunidade, eu analiso, vejo, é Jesus. Sim. E eu encontro uma coerência, como a de hoje, vocês vão ver, uma coerência total com o Espírito de Jesus. É como se eu ouvisse Jesus relatando. É sem dúvida, então, o Consolador prometido, a doutrina espírita, que veio explicar a mediunidade e, através dela, recebermos de forma responsável essas mensagens. Não de forma leviana, de forma responsável, analisando, verificando, criticando, para ver se está tudo em ordem. E o Consolador que está lá, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus falando do Consolador, doutrina espírita para nós, Jesus disse assim: se me amais, guardai os meus ensinamentos e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber. Não via, não podia ver. E porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, Jesus falando aos discípulos, vós o conhecereis, sim, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que o Espírito Santo, ou Santo Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Está aí, está ensinando. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Relembrar aquilo que foi perdido. Não foi relatado nos evangelhos, mas que está gravado na memória do tempo. Tá? Então, hoje, vamos ver uma lição que fala da necessidade de vencermos, superarmos as nossas aflições, as nossas dificuldades, com as quais nos deparamos todos os dias, praticamente. Tá? E percebam como dá para entender que é Jesus nos passando esse ensinamento. Tá? Então, vejam a coerência, vejam a beleza de tudo que vai ser dito, né? E que foi recebido através da mediunidade, nesse caso aqui de Chico Xavier. O mestre estava dentro da casa de Pedro, onde ele foi acolhido, acompanhado dos seus discípulos e de outras pessoas que começavam a segui-lo. Na conversação, percebendo a inquietação das pessoas em razão de suas preocupações com as questões da vida diária, ele transmite um novo ensinamento. Então, fala a respeito da semente, tão utilizada por ele ao longo da sua caminhada. Jesus utilizou a semente na fé. Tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Falou da parábola do semeador, do joio e do trigo, a parábola da semente. Então, Jesus sempre falava utilizando de coisas que as pessoas que estavam ali podiam identificar. Não falava de coisas que eles não conheciam, porque ficaria muito mais difícil para eles. Então vamos analisar a mensagem de Jesus, para mim é Jesus, que ele nos deixou há 2000 anos. Nós vamos analisar com os olhos de hoje. Tá? É Jesus na atualidade, olhos de hoje. Jesus diz assim, na reunião da casa de Pedro: é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde nos dirigimos, encontramos a guerra. Está aí a guerra. A incompreensão, a injustiça, o sofrimento. Então, Jesus fala como se ele passasse essas dificuldades, ele no interior, as aflições. A gente sabe que ele já tinha vencido isso tudo, né? Mas ele fala como se estivesse ali, como se ele descesse ao nosso nível, e aí as pessoas se sentem compreendidas, acolhidas por Jesus. Não era um discurso de Jesus autoritário. Olha, vem aqui que eu te curo, vem aqui que eu te ensino, você precisa aprender, vê se toma jeito. Jesus não. Jesus era doçura e se colocava conosco. Ele era o ombro
emprestado para que cada um de nós pudesse falar com ele, falar da aflição. E ele ouvia todo mundo como ouve nos dias de hoje. Continuou Jesus. Até mesmo no templo, vemos o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres, até dentro do templo. Então, presenciamos hoje um comportamento dos poderosos em qualquer segmento religioso, né? Não estou falando só de catolicismo, só dos evangélicos, espíritas. Nós vemos o comportamento daqueles que se sentem poderosos, castas intocáveis às vezes, se julgando seres perfeitos, aqueles que têm muita intimidade com Deus, os intermediários escolhidos às vezes, né? Imaginam eles, e visto a incapacidade do outro, que não poderia se aproximar de Deus. Olha, eu sou escolhido porque você é tão pequeno. Será que percebemos isso nos dias de hoje? E os fiéis, que podem até se sentir inferiores de fato, achando que são inferiores, que dependem da intervenção do outro, dos escolhidos, que se analisarem bem, raciocinarem essa situação, essa diferença, que não existe, hein? Essa diferença, poderão até ficar incomodados, né? Causar uma situação de inferioridade. Continuava Jesus. É difícil trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Olha Jesus se colocando no meio, né? O mal não cercava Jesus, mas ele se coloca no mesmo nível das pessoas, para que as pessoas se sintam acolhidas. Então ele nos falta muito, nos diz que nos falta muito essa pureza, essa limpeza no coração. Ele não, ele estava perfeito. Temos muito a evoluir. Temos, enfim, o que temos e precisamos aumentar. Nós, nos dias de hoje, percebemos que temos dois lados. Um lado que quer crescer, outro lado que se abala com as dificuldades que encontra a cada instante, a cada dia. Então queremos crescer, entretanto nos defrontamos com as dificuldades, com as dores. Qual desses lados vai vencer? O que vai crescer, que quer crescer, ou aquele que cai em razão do sofrimento? O que vai vencer é aquele ao qual eu me dedicar mais. Se eu me dedicar mais à queda, à dor, ao sofrimento, me sentir injustiçado, eu não vou crescer. Paro onde estou e caio ainda mais. E se eu quiser crescer, eu vou superar isso tudo. Não que vou eliminar a dor, a dificuldade, elas continuam existindo. Entretanto, eu terei outros olhos para enxergar e conseguir superar isso. Jesus falando, reino divino é igual à semente minúscula do trigo. O reino divino é igual à semente minúscula do trigo. E aí, que reino divino é esse? Já falamos em lives anteriores. Esse reino divino, o reino dos céus, é a paz, o equilíbrio, a consciência mais serena possível. Então perguntamos, que paz que nós temos? Que equilíbrio nós temos nos dias de hoje? Que consciência eu tenho aqui? Está tão tranquila assim? Não. Mas a paz, o equilíbrio e a consciência é aquela que alcançamos até esse momento, que conseguimos amealhar através do nosso esforço ao longo de tantas caminhadas. Mas tudo isso deverá ficar melhor, né? Por quê? Porque eu vou evoluir, sem sombra de dúvida. É o esforço e o tempo que fará com que tenhamos mais paz, mais consciência e mais equilíbrio. É o tempo. E aí ele assemelha a um vegetal, porque o vegetal que nasce e cresce para produzir.
E aí ele compara o reino dos céus à semente, porque o vegetal era uma simples semente, pequenininha. Continua Jesus. Olha como dá para perceber Jesus falando conosco, tá? Ele diz assim: pequenina, a semente, é lançada à terra. O peso e os detritos lá da terra, do solo, porque ela é colocada no fundo, parecem barrar a sua caminhada. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não paralisam a sua marcha. E aí, vamos trazer para os dias de hoje. A semente é muito pequena, né? Comparada, então, ao reino divino. E é comparada, então, ao trigo. O trigo era uma semente de muito valor para o judeu na época. Vamos ver, por exemplo, a parábola do joio e do trigo. A semente no solo, lançada no fundo, precisa germinar, precisa evoluir. Encontra o peso da terra que sufoca essa semente. Os detritos, gravetos que estão ali complicam também. São obstáculos que dificultam isso tudo. Então, assim como as dificuldades que nós encontramos, que parecem impedir o nosso crescimento. Estamos no fundo do chão, com o peso da terra, com os detritos. Semente do trigo se germina, ela supera o peso da terra, os obstáculos, e vai atrás do seu destino. E nós? Ele volta à semente, Jesus, e diz assim: aí germinou, ela atravessa o chão escuro, e embora dele retire em grande parte o próprio alimento, porque a semente tira do próprio solo o alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Ela estava no solo, se alimentava do solo, mas o impulso é buscar a luz. O pequeno vegetal, então, rasga a terra, que parece impossível, tão pequenininho, nascendo, conseguir furar a terra, que às vezes está tão dura, né? Então, isso é conseguido através da possibilidade que a semente tem de extrair do chão o próprio alimento, o alimento que a faz crescer. Está lá no chão o adubo que ela necessita, está lá no chão a água, está lá no chão a proteção também do solo. E para nós, a dificuldade sufoca, mas também alimenta. Por quê? Porque é lição que nós aprendemos. E agora, saindo para a luz, segue sempre para o alto. E o vegetal, ele não volta para o solo. A gente não vê um vegetal crescer, né? A semente germinou, ele cresce, aflora do solo, tem a luz em cima. Ele fala: eu não quero mais a luz, e volta para dentro do solo. Nós somos iguais. Quando vemos a luz, a gente não quer voltar. E aí, ele continua, Jesus falando: haja sol ou chuva, dia ou noite, trabalha no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Olha que beleza, o vegetal, não importa se é sol, se é chuva, dia ou noite, ele quer subir, ele quer produzir, quer dar os frutos. Então, mesmo com essas dificuldades, a própria semente, ela mesma, trabalha para o seu crescimento. É uma ânsia de crescer e servir, para poder distribuir às pessoas aquilo que ela é capaz de nos dar. E aí Jesus começa a fazer a comparação disso que ele falou, da semente com o aprendiz do Evangelho, aquele que está buscando entender o Evangelho de Jesus. E a comparação é linda que Jesus nos faz e que nos chama a atenção. Será que nós estamos observando isso? Será que estamos à semelhança da semente, querendo aflorar e seguir na direção da luz? Olha o que ele diz: o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento
interior, qual ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições da terra. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Esse é o aprendiz do Evangelho, aquele que está buscando entender as melhores coisas para a alma. Então, a pessoa que descobre a necessidade de crescer espiritualmente, assim como a semente, percebe que as coisas da terra parecem querer barrar o seu crescimento. E como barram, né? As coisas da terra, as seduções, os prazeres, os outros interesses, são os detritos, são o peso da terra que não querem fazer com que a gente possa seguir, possa crescer. Ele diz, aqui na terra, continuamos alvo das maldades, das agressões, das dores. Ninguém está isento disso. Se eu buscar as coisas do alto, então acho que eu vou ficar imune à dor, imune à doença, imune à agressão, à maldade. Não. Às vezes nos tornamos até alvos maiores para isso, né? Então temos que ir aprendendo a superar essas dificuldades. Isso tudo sempre buscando o alto, buscando a evolução. Encontramos mais forças para superar as dificuldades quando olhamos para cima. E aí não consegue mais barrar esse crescimento. É como o vegetal que não entra no solo. Nós, quando estamos buscando um entendimento maior, que vamos na direção da luz, não, eu estou a fim de agora ingressar nas trevas, na maldade, na dor, na agressão. Não cabe mais, não cabe. A gente viu a luz, viu o bem, a gente não quer voltar para o mal. Quando nós erramos, e erramos como erramos ainda hoje, não é porque queremos, é porque ainda não sabemos, mas queremos acertar. Estamos buscando fazer o bem, mas um instante ou outro falhamos e caímos no mal. É como aquele que quer buscar o céu e vai descobrindo o céu da consciência serena, tranquila, em paz. Estou indo para o céu. Mas repare no seu dia a dia. Estou bem, estou feliz, estou em paz. Mas de repente acontece uma coisinha. Vamos para baixo. Saímos do céu. Mas será que nos enfiamos na terra, como aquela semente que germinou, o vegetal olhou a luz e quer voltar para a terra? Não. Quando nós caímos, é porque ainda não sabemos fazer o certo naquele ponto. Precisamos aprender aquele detalhe. Por quê? Porque nós somos felizes no céu. No céu que é possível. Somos felizes nele? Caímos. Quero voltar logo. Então não estamos ainda em condição de estarmos diretos no céu. No céu da paz, da serenidade, da tranquilidade. Não, ainda não. Caímos no inferno. Mas é por pouco tempo, porque a gente quer voltar logo, né? Isso acontece com todos nós. Aí Jesus diz, então, do aprendiz, né? Age o aprendiz, aquele que está buscando as coisas da alma melhores. Jesus diz, age sempre na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Então, age sempre na esfera que se fez peregrino em favor do bem geral. Ele sabe a caminhada dele, ele sabe por onde ele deve ir, né? Suas ações são sempre as melhores, muito embora falhe também, não tem erro. Vive, portanto, em sintonia com os ensinamentos do Mestre. E não importa o local, não importa as pessoas que estejam ao seu lado.
ele é autêntico. Então, não importa, eu estou dentro de um templo, então aqui eu tenho que ser bonzinho. Não. Eu estou dentro de uma casa espírita, aqui eu me comporto como Jesus orientou. Saio, bato no filho em casa, maltrato a família, desprezo o amigo, insulto o vizinho. Não, não pode. Você tem que ser autêntico. Nós temos que ser autênticos nisso tudo, tá? É Jesus dizendo isso, age sempre na esfera de que se fez peregrino. Então essa é a esfera do bem. Faça o bem. Aí eu errei, fiz alguma coisa de mal. Volta, corrige e continue fazendo bem. Não volte para dentro da terra, porque não dá. Não volte para a treva quem descobriu a luz. Continua Jesus. Não encontra seduções irresistíveis. Isso o aprendiz. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração, falou Jesus. Então, ele não está procurando as flores do caminho. O que é isso aí? Aquele que está descobrindo a melhor caminhada, aquele que está buscando entender de fato o espírito, a mensagem de Jesus, ele não se desvia por questões de vaidade, de orgulho, de elogios. Não, ele não tem que cobrar nada. É dar de graça o que de graça você recebeu. Mas eu estou dando de graça aquilo que eu entendi que veio dele e não estou cobrando nada. Mas pode elogiar que está bom. Estou cobrando sim. Não cabe elogio, orgulho, vaidade. Tem que ser feito na simplicidade, na pureza. Se cobra o elogio, já está cobrando. Tem que dar de graça isso tudo. Esse aprendiz, quanto mais ele evolui, ele é como se reencontrasse, está de fato também reencontrando a divindade, aquilo que está dentro de si. É o reencontro com o Pai. E não mais descansa. Não dá mais para parar. Ele persevera, tem que perseverar, Então se aplica nesse trabalho que executa. E é uma coisa tão natural. Jesus diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você vai percebendo a beleza disso, desse trabalho, não consegue mais parar. Não porque alguém te impõe, é você que necessita, é você que se dedica. Lembro no começo, descobrindo, entrando na doutrina, tinha uma reunião, exemplo, só estou dando exemplo. Olha, tem uma reunião que vai acontecer no domingo à tarde. Eu já pensava, falei, meu Deus, domingo à tarde, dia do jogo de futebol. E agora? Então era um pouquinho difícil. Olha, tem lá uma reunião pública toda quarta-feira às 8 da noite. Falei, meu Deus, é o futebol. Adoro o futebol. E agora? No início era assim. Depois, continuo adorando futebol, sem sombra de dúvida, mas sei colocar as coisas no seu devido lugar, E faço com alegria. Não estou, meu Deus, perdi. Nem me passa pela cabeça isso. Vamos seguindo em frente, Então a gente vai descobrindo aquilo que realmente nos preenche. E o que nos preenche é o que nos interessa. Continua Jesus nessa história, que fala a respeito do aprender com a semente. É a comparação nossa com a semente. Continua Jesus. Sem perceber, produz frutos de esperança, de bondade, de amor, de salvação, porque o aprendiz jamais recua para contar os benefícios de que se fez
instrumento fiel. Não volta para trás, não. A visão do Pai, ou seja, a visão do alto, é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Palavras de Jesus. Eu leio isso aqui, é Jesus falando, não tenho dúvida. Então, ele se reporta ao aprendiz do Evangelho, ou ao trabalhador da causa do bem. É um trabalho desinteressado. Tem que ser um trabalho desinteressado, em todos os pontos. Financeiramente, reconhecimento, privilégios, esquece. E aí, o trabalhador é feliz pelo que ele produz. Ele não olha para trás para ver o que produziu. Olha como eu fiz, nossa, eu fiz aquilo, lembra? Ficar voltando no passado para tentar relembrar o que ele fez de bom. Esquece, você faz e vai embora. A verdadeira caridade diz que é isso, né? A verdadeira caridade é aquela que dá, vira as costas e vai embora. Acabou, está resolvido, né? Nada de ficar esperando elogios. Então, quando fala de ir para frente, é Jesus falando: olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Ou seja, aquele que sulcou a terra para produzir, para dar alimento para o outro, mas está olhando para trás para ver: olha, eu sulquei, olha quanta gente está se alimentando. Esse não é digno. Não pode. Não faz sentido. Continua Jesus: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Então, ele está dizendo, mesmo em meio às dificuldades desse aprendiz, né? Dificuldades naturais, todos têm, visto que não há nenhum privilégio, nada, ninguém é olhado de forma diferente, não. O trabalho no bem é o seu objetivo, e em todos os lugares, não só no templo, não só na casa espírita. O trabalho no bem tem que ser em todos os locais. É o que alegra e conduz esse trabalhador na sua evolução. Ele diz ainda, Jesus: conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Ele deixou a pista, né? Essa mensagem que ele nos deixou é ele, não pode ser outro. E aí, nesse momento, diz que Pedro, Simão Pedro, estava dentro da casa de Pedro, né? Nesse momento, ele diz: e aí, mestre, o que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios, ou seja, é como a semente que sabe que dentro de si tem todo o potencial de vida, né? Então, conhece os princípios da caridade, mas não pratica? Muitos, no íntimo, todos nós, sabemos o que temos que fazer, o serviço a ser feito, entretanto não praticamos. Então, Jesus responde dessa forma: esses são sementes que dormem. Apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas ainda jazem inúteis por muito tempo. Contudo, os aguaceiros e os furacões, as dificuldades, as dores, os problemas, passarão por elas, essas sementes, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Muitos de nós é como aquela semente que não conseguiu germinar. Por quê? Porque jogaram, o semeador jogou e ela caiu em cima de uma pedra dura, e ali ela não consegue recolher o alimento da terra, a água, e ali ela vai permanecer. Ela está perdida? Não. Dentro dela, a vida está lá latente, está lá aguardando só a oportunidade.
Muitos de nós estamos caminhando na vida, na humanidade, eu digo. Muitos caminhando pela vida, mas se comportam como aquela semente que caiu sobre a pedra. Não germina, não descobre o bem, não vai em busca de algo que preencha o espírito. E aí é preciso renovar a posição dela, porque ali, se ela permanecer indefinidamente em cima da pedra, ela vai ficar lá, não vai conseguir encontrar a vida. Mas aí Jesus diz, e aí virão os aguaceiros, os furacões, as dores, as dificuldades, as doenças, tudo isso, que vão fazer com que essa semente saia de cima da pedra e que caia no solo. E um dia ela vai germinar. E germinando, vai produzir, vitoriosa. Em algum momento acontece isso. Nós vemos então esses irmãos que estão promovendo a guerra. Em muitas coisas, estão se comportando como aquela semente em cima de uma pedra. Virá a dor. Virá a dor porque a dor é o aguilhão que vai nos fazer mudar. Vindo a dor, esses irmãos, sementes em cima de pedra, cairão no solo e começarão a germinar. Encontrarão dificuldades muitas. É o peso da terra, o graveto que está ali, toda a dificuldade. E com o passar do tempo, com o passar das inúmeras reencarnações que terão, vão aflorar a terra, sairão para fora e vão ver a luz. E ao ver a luz, nunca mais voltarão para dentro da terra, crescerão. Então aí é para perguntarmos a todos nós, né? E conosco? Agora é resposta individual, tá? Eu respondendo para mim e cada um respondendo para si mesmo. E conosco? Como andam as coisas? Observa como tem sido a caminhada. Como estamos lidando com as dificuldades, com as dores, com as incompreensões, com as violências que sofremos, com as doenças. É tão fácil se abalar. Nos abalamos muitas vezes com aquilo que encontramos à frente. Nos sentimos derrotados às vezes, vencidos, humilhados, desamparados, perseguidos, Deus me persegue, desanimados. Muitas vezes parece que a vida acabou, porque encontramos essas dificuldades como se fôssemos os únicos a passar por isso. E é tão fácil nos atirarmos à depressão, tão simples, e não percebemos que dificuldades se configuram lições a serem aprendidas. Muitas vezes nós falamos, não compreendemos a lição, e aí nós falamos, Deus, por que comigo? Ainda falávamos ontem, no nosso evangelho, aqui na família, por que comigo? Então era bom que tivéssemos ouvidos de ouvir, para percebermos Deus falando, filho, e por que não com você também? Porque a gente só quer estar livre, só nós e os outros. É geral, faz parte do processo da vida, passar pelas dificuldades. Só que precisaríamos aproveitar essas lições para crescermos, confiarmos e seguirmos adiante. Então, é como se comparássemos essas lições que nós temos, essas dificuldades, vamos comparar as provas na época da escola. Passamos pelos bancos da escola e vimos que essas provas serviam para testar o nosso aprendizado. Passava lá um mês, aprendendo, aí vinha a provinha, não vinha? A prova nos incentivava a estudar, e estudar cada vez mais. Visava fazer com que saíssemos cada vez melhores delas.
Olha, tirei 8, agora tirei 9, agora tirei 10. Imagine se naquela época, na escola, eu dissesse para mim mesmo: não suporto essas provas. Parece que elas foram feitas só para me dar um 0. Só para me reprovar de ano. Óbvio que não é isso. E a vida é assim. Tem aí as provas. É só para me maltratar? Não. É para te dar a oportunidade de estudar mais, de crescer mais, de vencer essas situações, conseguir identificar lições em todas essas passagens. Nós precisamos nos esforçar nesse ponto. Vamos crescer, mas vamos crescer com dores? Faz parte do programa, tá? Então, é preciso que percebamos que a nossa evolução é como a semente atirada no solo, como Jesus falou aí na historinha, enfrentarmos o peso das dificuldades, os detritos que recebemos, os gravetos, os xingamentos, as perseguições, normal. Mas quando germinamos, ou seja, quando compreendemos, e apesar disso tudo, vamos procurando o bem, fazer o bem, vamos seguir sempre na direção do alto. Em que velocidade? Aquela que pudermos. Depende da nossa dedicação. É difícil? Às vezes nós parecemos um avião cargueiro. É uma comparação interessante essa. A evolução nossa. Às vezes eu me pareço um avião cargueiro. Aquele avião que está na pista e que vão colocando containers lá dentro. E bota 1, 2, 5, 10, 20. Eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir subir nunca. Tantos containers, tantas dificuldades, tanto peso, tantas dores, tanta doença. E aí, como é que fica? E aí, eu sou o avião cargueiro que saio pela pista com dificuldade. E vou ganhando velocidade. Aos poucos, o peso é tanto. As dores, as doenças, as dificuldades. Mas vou tremendo tudo na pista, chacoalhando tudo. Mas lá na frente, na pista, de repente eu consigo perceber que as rodinhas saíram do chão. E aí eu começo a voar como se eu fosse um teco-teco, sem peso algum. Assim somos nós. Há tantas dificuldades, mas quando conseguimos levantar voo, nada nos detém. Queremos ir cada vez mais alto. Já não trepidamos tanto. O peso já não atrapalha em nada, porque nós superamos isso tudo. Então o que nós precisamos fazer? Aprender e auxiliar o outro também a entender isso. Fazê-lo sentir, o nosso irmão, o vizinho, o filho, o amigo, o desconhecido. Fazê-lo sentir que se não despertar agora, virão os furacões também, os aguaceiros, que vai movimentar essa semente, esse irmão, essas dores, até que ele encontre o solo mais adequado. É possível, é possível. A semente germina sempre. Diz que quando entraram nas pirâmides no Egito, encontravam, junto com o sarcófago, saquinhos com semente, que eram colocadas lá para que o morto, nessa viagem, ele pudesse levar semente. Aquelas sementes permaneceram ali, inertes, milênios, lá dentro, lá na pirâmide. Mas, quando pegaram essa semente, que permaneceu ali, com a vida em potencial, entretanto, não vivia, não seguia para a vida, pegaram essa semente de milênios, colocaram no local adequado. É como se um furacão colocasse na terra um pouquinho de adubo, um pouquinho de água, e todas
elas germinaram. Então aqui nós podemos entender, o pai não perde nenhum de seus filhos. Podemos ser sementes que permanecem dormindo por longo tempo, não aceitando a vida como deveríamos aceitar as dificuldades, as dores, as doenças. E essas sementes, dormindo, todos nós, todos os filhos, despertaremos. Alguns um pouquinho mais rápido, outros um pouquinho mais lento, mas todos nós. Por quê? Porque o pai não perderá nenhum de seus filhos. Olha a alegria. Então, olha a semente nos ensinando. Podemos ver, falamos no início, é Jesus falando conosco? Alguma dúvida com relação à qualidade desse fruto que nós fomos lendo nesse tempo todo? Nenhuma. É Jesus falando. E vai continuar falando, porque todas as semanas teremos tantas liçõezinhas aí, liçõezinhas modo de dizer, né? Lições tão simples que ele nos deixa nos dias de hoje, porque ele disse que viria para trazer os ensinamentos. Porque se perdeu no tempo alguma coisa, outros ensinamentos nem deu tempo dele falar, né? Mas tudo bem, o Consolador viria, tudo se arrumaria, e está arrumado. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos, Francisca, o velho amigo Almeida, Elizabeth, todos vocês, Michel, Ivone Botter, Ivone, né? Tudo bem, Ivone? Magali, Abigail, tudo bem, Abigail? Todos vocês, Dr. Faria, esposa, um grande abraço, gratidão pela paciência e semana que vem, novamente juntos. Combinado? E reflitam isso. É Jesus falando. Aquilo que nós dissemos no início, não deu para colocar há 2000 anos tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez. O próprio João disse, se fosse relatar tudo, esse mundo não comportaria um número de livros, porque ele fez tanta coisa e continua fazendo. Grande abraço, pessoal, bom fim de semana, boa semana, e semana que vem, se Deus quiser, novamente juntos. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau.